Aula Paraná de Geografia. Esta aula é para a segunda série do ensino médio. Aula número 21, que tem como tema População Mundial, perfil demográfico dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Reparem esta representação que traz os países com maior população atualmente, conforme a estimativa de 2017. Temos dois países que ultrapassam a marca de 1 bilhão de habitantes, China e Índia. E ali, ao lado, temos a relação com a área, com o seu território. O Brasil ocupa a quinta posição. O Brasil perderá nos próximos anos o posto de quinta nação mais populosa do mundo, que tomou da Rússia em 1990. Com 207 milhões de habitantes hoje, o país será deixado para trás por Nigéria e Paquistão até 2025. Após 2060, as populações de Congo, Etiópia, Tanzânia, Uganda, Egito e Níger também deverão superar a população brasileira, que após um pico de 233 milhões por volta de 2050, tende a encolher até o fim deste século para 190 milhões e deixar o ranking das 10 maiores populações do mundo. As estimativas são da ONU e se baseiam nas tendências de taxas de natalidade, mortalidade e migração nas diferentes partes do mundo. Este é um gráfico representativo da população mundial por grupos de países segundo o grau de desenvolvimento. A faixa verde indica os mais desenvolvidos, que mantêm uma certa estabilidade. Passou de 814 milhões em 1950 e chegará a 1 bilhão e 300 milhões em 2100. Já os países menos desenvolvidos têm uma curva de crescimento um pouquinho maior. Passaram de 1 bilhão e meio em 1950 para quase 7 bilhões em 2100. Já os países menos desenvolvidos terão uma curva de crescimento ainda maior. Passaram de 195 milhões em 1950 para 1 bilhão em 2017 e chegará a 3 bilhões e 200 milhões em 2100. Este é o mapa representativo das maiores populações do mundo atualmente. As cores mais escuras indicam aonde há as maiores concentrações populacionais, maior população absoluta por território. Este é um mapa disforme, que se fôssemos considerar o território do país conforme a sua população habitante, ele se apresentaria desta forma. Reparem que o continente asiático, principalmente pela presença de Índia e China, estaria muito mais disforme. Temos aqui uma comparação de pirâmides etárias dos países subdesenvolvidos e países desenvolvidos. De um lado, a população masculina, de outro, a população feminina, homens e mulheres, conforme a sua faixa etária. Percebemos que nos países subdesenvolvidos temos uma base bastante larga e um pico bastante estreito. Indica que há uma taxa muito grande de natalidade e uma taxa muito grande também de mortalidade e uma expectativa de vida relativamente baixa. Já nos países desenvolvidos, esta pirâmide está se transformando. A base está bastante estreita. O meio é que está um pouquinho mais largo, e a expectativa de vida, a população senil mais idosa, é um pouco mais numerosa, tanto de homens quanto de mulheres. A taxa de natalidade no conjunto dos países pobres é maior que no conjunto dos países ricos, assim como a expectativa de vida é maior nos países ricos em detrimento dos países pobres. Esta é uma tabela populacional demonstrando as maiores populações do mundo em 1950 e como será em 2100.
Ainda que esses países apresentem um rápido crescimento populacional devido às elevadas taxas de natalidade e fecundidade, quanto maior for o seu grau de subdesenvolvimento, maior será a parcela da sua população vivendo perto ou na linha da pobreza, o que resultará em uma menor expectativa de vida. Era esta nossa aula para o dia de hoje. Agradeço a atenção e até o nosso próximo encontro.